Vamos fazer um apanhado, um compilado do que conversamos na última aula. Quem gostaria? Quem se voluntaria? Calma, gente, todo mundo quer, vamos organizar, um de cada vez. Samantha, pode começar, Samantha. Dois minutos. A Ana colocou sobre o que é gestão, falamos um pouco sobre estratégia, muito bem. A gente falou sobre eu só consigo gerir aquilo que consigo medir, saber a quantidade de que se gasta em todas as áreas de uma empresa. Isso, ter esses controles. Mais adiante eu vou trazer para vocês quais são estes indicadores de desempenho. Muito bem. Ok, vamos lá então, vou compartilhar a tela com vocês. Falamos sobre o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos, o que compreende gestão, gerir, tomada de decisão, implementar estratégias para que eu tenha sucesso no meu negócio. Esse foi o nosso último slide, gente. Eu sei, vamos ver se vocês lembram. Eu não enxergo vocês porque eu coloquei em tela cheia. Ninguém? Pessoal, eu preciso fazer uma combinação com vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui para conversar. Pessoal, a nossa aula é EAD. Cada um está em casa, em algum lugar confortável, nós não estamos presencial. Então, é bastante difícil e vai ser muito cansativo, tanto para vocês quanto para mim, se ficar só eu falando. Eu confesso para vocês que esta não é a minha proposta de aula. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar onde só eu falo e o aluno não interage, porque daí eu não sei o que o aluno está entendendo. Eu não sei como é que tá, não consigo sentir. A Jean tá com a câmera, Samantha tá com a câmera desligada, Jean tá com a câmera desligada. Então, nós estamos em um formato de aula online, mas eu quero pedir para vocês que a gente consiga interagir e poder participar. Assim eu vou saber qual o caminho que eu vou seguir, se vocês estão entendendo.
Aqui para mim está aparecendo o nome da Janaína na tela da Samantha. A Samantha está na tela do Jean. Pode ser detalhe aqui da reunião. Muito bem. Vamos combinar desta forma, que a gente consiga interagir, para eu poder entender qual é o conhecimento de vocês, até para eu poder tocar o conteúdo de uma forma que vocês saiam daqui, deste encontro de hoje, com entusiasmo para voltar na próxima semana. Ok? Ok. Samantha, ok. Muito bem. Ok, prof. Obrigada. Muito bem, vou voltar então a compartilhar a tela. A gestão tem por objetivo estruturar todo o processo. O que é um processo, gente, em gestão? Qual o entendimento de vocês de processo? Processo é aquele documento que, quando eu contrato um advogado, ele monta todo um processo e depois ele leva para o fórum, e dependendo do tipo de causa, precisa ir a julgamento? É isso? Acredito que sim, prof. Que sim? Tá. Mas e dentro da gestão, dentro de uma empresa, o que é um processo? Seria a forma de como tu vai gerenciar o teu negócio, os projetos. Sim, como eu gerencio, então eu tenho um processo. As empresas, elas têm setores e cada setor é um processo. E dentro daquele setor eu tenho subprocessos. E esses subprocessos foi como, acho que foi Janaína quem falou. Foi, Jana? Então eu tenho subprocessos, que são estes desdobramentos que eu faço dentro da empresa. Dentro daquele processo macro, depois eu tenho subprocessos. Tem uma linguagem muito utilizada no ambiente corporativo que é o seguinte: quem é o dono, quem é o pai do processo, ou a mãe do processo. Então, ou seja, quem é o responsável. E aí cabe ao pai ou à mãe deste processo delegar, fazer a gestão, liderar cada envolvido e tudo que compõe todos os desdobramentos, para que aquele processo, que é um projeto de melhoria de estrutura ergonômica, digamos assim. Tá? E precisam ser tomadas decisões. E a tomada de decisão, conforme eu falei na aula passada, a tomada de decisão, ela tem que ser muito rápida, sob pena de que daqui um pouco possa se perder prazos, se perde prazo, te envolve em perder valores, em não aproveitar determinados orçamentos. Então, a tomada de decisão de uma crise
gerenciamento de crise, pode acontecer da empresa ficar com uma imagem muito negativa aí fora no mercado perante os seus clientes. Se falava no passado, tinha uma divisão, era dividido o cliente em 3 grupos. Cliente interno. Quem é o cliente interno de uma empresa? Quem é o cliente interno lá no Móveis Luciane e Claudete? Os clientes que vêm na loja, presenciais? O interno? Sim. Quem concorda com a Claudete que o cliente interno é quem compra lá dentro da loja? Quem concorda? Quem discorda? Se alguém colocar no chat, eu não consigo ler porque eu estou em tela cheia com vocês. Claudete, o público, Não seria talvez quem trabalha dentro da empresa? Quem falou? A Samanta. Samanta. Isso mesmo. Tá? O meu cliente interno é quem trabalha na empresa, é o colaborador CLT, aquele que foi contratado e que recebe uma remuneração no formato CLT com carteira assinada. Esse é o meu cliente interno. Então, dentro do processo de condução do meu cliente... Os fornecedores também não seriam... Pode perguntar. Desculpa. Pode falar. Os fornecedores também não seriam clientes internos? Não, o fornecedor, ele não é o cliente interno. O cliente interno é só quem está na folha de pagamento da empresa. Esse é o cliente interno, o que está na folha de pagamento. Aí nós temos divisões do fornecedor. Nós temos um fornecedor de serviço, que quem pode ser um fornecedor de serviço? Um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia. Este é um prestador, é um fornecedor prestador de serviço. E nós temos um fornecedor, que então é um fornecedor de produto. Exemplo, o fornecedor de produto da empresa que a Claudete trabalha são aquelas empresas que entregam, que a Móveis Luciane compra os móveis para revender. Conseguiram entender a diferença? Querem que eu retome? Então, o meu cliente interno é todo aquele que está na minha folha de pagamento. É o meu cliente interno. O meu cliente externo, ou meu público externo, é aquele que consome o meu produto ou o meu serviço. É o meu cliente externo. Dentro, cliente interno, cliente externo e cliente misto. O misto entra, Samanta, o meu fornecedor, mas é o meu fornecedor de serviço e o meu fornecedor de produto. A Samanta, o cliente externo da Samanta, é quem vai lá fazer a mão, o pé. Quem é o cliente misto dela é o fornecedor. E esse fornecedor, ele é misto porque ele se divide em fornecedor de serviço. Se a Samanta, ela tá com muito movimento lá na esmalteria dela,
Como chama o teu espaço, Samantha? É o meu nome. É o teu nome. Tá. Então lá no Samantha, beleza. Lá na Samantha, ela teve muito movimento pro final do ano. Ela e mais 3 manicures não estão conseguindo dar conta. Então ela vai buscar fora mais pessoas para atender mais clientes. Então são fornecedores de serviço. Que inclusive, dependendo quantas pessoas são lá no teu espaço. Manicure é só eu. Só você? Tá. Porque nesse negócio, quem vai lá, quem ocupa o espaço, e um dia se tu disponibilizar o teu espaço para outras manicures, tu pode tê-las ou na tua folha de pagamento, ou então tu pode ter como fornecedor de serviço. Elas vão lá e tu vai pagar um percentual para elas para usar o espaço. Ainda é desta forma, eu acredito. É isso, Samantha? Não entendi, desculpa. Eu tenho meu salão, meu espaço, e eu disponibilizo para que eu possa atender mais clientes, eu preciso ter mais manicure. Estas manicures, se tu for aumentar o teu espaço em atendimento, eu posso falar a tua esmalteria? Pode ser. Então lá na esmalteria da Samantha, hoje é só ela. Mas tudo se encaminha para que aumente a procura. Ela está divulgando nas redes sociais e ela vai precisar de mais pessoas para atender. Para que ela possa crescer, ela precisa ter mais cadeiras lá. Se ela atende hoje 20 pessoas, 30 pessoas por dia e ela tem uma projeção de crescimento, e aí ela vai ter que atender, ela quer dobrar o número de atendimentos, ela vai ter que ter mais pessoas para atender. Então ela vai trazer essas pessoas ou como funcionárias, como carteira assinada, ou então ela vai contratar como fornecedor de serviço. E para isso é pago uma comissão. Se a manicure não utiliza os produtos que a Samantha compra, se a manicure traz os produtos dela, esmalte, alicate, todas as ferramentas de trabalho que ela precisa. Então ela vai pegar um percentual maior e vai deixar para o salão um percentual menor. Se a Samantha fornecer todos os insumos, se a Nara for trabalhar lá no espaço da Samantha como manicure, aí fica meio a meio, ou então a Samantha fica com um percentual maior daquele serviço e a Nara como manicure, que não entrou com nenhum insumo, fica com um percentual menor. É assim mesmo. É assim, não é? É. Tá. Eu já tive salão também e também dava consultoria. E isso se aplica para outros profissionais que tu vai ter no teu espaço. Tá? Então, esse é o teu público misto, porque ele não está na tua folha de pagamento para ser o teu cliente interno, ele não é teu fornecedor de produto, então ele está no teu cliente misto, porque ele te presta um serviço e tu paga por isso, mas ele não está regularizado como regime CLT. Conseguiram entender, gente? Sim. Tá? Então, cliente interno ou público interno, cliente externo ou público externo e cliente misto ou público misto são estas 3 categorias. Muito provavelmente
para quem vai seguir na área de gestão, na área da administração, RH, marketing, esse ambiente corporativo. Se fala hoje em stakeholders, para que não fique dizendo o meu público interno, meu público externo, meu público misto, meu cliente interno, meu cliente externo, meu cliente misto. Então se fala os stakeholders do espaço da Samantha, que quer dizer que são estes públicos aí que ela tem. Hoje, pelo que eu entendi, a Samantha não tem um cliente interno, ela é o seu cliente interno. Ela só tem cliente externo, que são as pessoas, as clientes que vão lá para fazer pé e mão. E ela ainda não, né, Samantha? Tu ainda não tem, mas é empreendedora, sabendo que para te aumentar o teu negócio, teu faturamento, tu vai ter que atender mais. E se humanamente não é possível, tu vai ter que trazer pessoas para trabalhar contigo. Diante destes públicos, a cada situação, a cada processo que eu tenho na minha empresa, eu tenho que ter tomadas de decisão. E uma tomada de decisão errada impacta em muitas coisas. Em gestão de pessoas, quando tu fala no processo gestão de pessoas, que é o que ocorre nas empresas, via de regra, quando as empresas precisam diminuir os seus custos, qual é a primeira medida que as empresas tomam quando elas têm que diminuir os custos dela? Desligamento dos funcionários? Isso mesmo. Tá? Quer diminuir custo? Corta pessoas, tá? É demissão. E aí então as empresas que são tomadas de decisão, os gestores vão decidir, vão ter critérios para fazer esses cortes. Daphne está querendo entrar? Eu ouvi alguém tentando entrar. Tela voltou para vocês, gente? Pessoal, a tela voltou para vocês? Pra mim não. Ninguém? Não. Tem um cabelo aberto e uma criança gritando. Voltou agora, né? Voltou a tela, pessoal? Voltou. Então, todo o processo de gestão e o processo de gestão, ele é feito por pessoas. Toda gestão é feita por pessoas. E estas pessoas, para poder fazer gestão ou para poder gerir o negócio, eles precisam entender de estratégias, eles precisam entender de ferramentas de gestão para a tomada de decisão. Se alguém tiver interesse, tem cursos, tem empresas que já oferecem cursos de tomada de decisão, porque a tomada de decisão, gente, ela tem que ser muito rápida para não gerar crise nenhuma. Eu estou frisando bastante nisso porque
Inclusive tem empresas que quando vão fazer seu processo de seleção, eles fazem dinâmicas, e essas dinâmicas são para analisar se aquele candidato, como que é a resposta dele em termos de tomada de decisão. Qual é o grau dele de iniciativa, qual é o grau dele de rapidez, de agilidade na tomada de decisão para um gerenciamento de crise. Faz sentido? Acho que alguém está querendo entrar. É Stephanie. Só vou liberar aqui para a Stephanie entrar. Eu só estou respondendo aqui para a Stephanie, tá, pessoal? Para ela entrar de novo. Aqui eu trago dentro de uma bibliografia que o dono do negócio, que ocorre muito em determinadas gestões, em determinadas empresas, mais comum em pequenas empresas, em pequenas e médias empresas, ou empresas muito familiares, ou empresas em que o dono, e talvez você se depare muito com empresas que cresceram muito, que têm um faturamento alto, porém tem um modelo de gestão que o dono, que começou com uma fruteirinha lá num bairro pequeno e foi crescendo, mas ele não mudou, ele não atualizou o modo de gestão dele. Nossa, com licença. Tá bem ruim de te ouvir. Com licença, não dá pra ouvir nada, tem criança gritando, tem gente falando, eu não sei se é só eu, mas eu não estou conseguindo ouvir nada. Meu áudio também tá cortando. Criança gritando. O áudio pra mim também tá cortando bastante da professora. Tá, então mutem os microfones de vocês e vamos tentar. Senão, se for o caso, eu abro de novo uma sala. Me avisem, tá? Eu vou voltar para a apresentação
E aí Não, vocês me ajudam. agora ficou. Tá bem? Tá bom. Tá. Então, Ficou bom, sim. ok, gente. Obrigada por terem avisado. Então, ocorre muito mais comum, com muito mais frequência do que se imagina, quando tu vê um negócio próspero e tu pensa, quero trabalhar nesta empresa. Eu vou contextualizar através de um exemplo. Tem uma empresa do varejo aqui em Santa Cruz que deve ter um faturamento aí de 2 bilhões por ano. E logo que eu cheguei, antes de eu retornar para o Rio Grande do Sul, eu já avisava me prospectar como consultora nesta empresa. E fui fazendo o relacionamento. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul e vim para Santa Cruz, eu contatei com o RH desta empresa para agendar um horário. Aí o RH já me disse o seguinte: olha, nós não atendemos ninguém, quem atende é o proprietário da empresa. Muito bem, então, é possível agendar um horário com ele? É possível. Aí agendamos um horário, fui conversar, é uma empresa que começou bem pequena e falei para vocês do faturamento anual, né? Nos primeiros 5 minutos da conversa, eu vi que eu não ia conseguir fechar nenhum negócio de consultoria ali com aquele empresário. De modo algum, os méritos dele, é um grande empresário, o produto que ele vende é um produto de excelente qualidade, mas ele disse para mim o seguinte: eu não quero ninguém de fora dizendo o que eu devo de fazer. Aqui as coisas são decididas por mim. Então, o dono, ele fica muito preso. Só que chega um determinado momento que a empresa não consegue crescer em termos de inovação, em termos de gestão, no sentido de todos os processos. Gestão de pessoas. Se a empresa tem uma gestão que não se atualiza, que não inova, ela não consegue reter pessoas. Os funcionários não ficam, os colaboradores não ficam, eles saem, porque a empresa ela não inova no sentido de trazer um benefício adicional, de oferecer melhores condições de trabalho. Se a empresa não investe em marketing, em divulgação, então o dono do negócio não é sinônimo de gestor, mas ele é o dono, e uma vez ele sendo o dono, é ele quem decide. Alguns donos do negócio, eles dão uma autonomia disfarçada, porque os gestores não conseguem decidir sem ter a aprovação do dono. E aí a empresa não cresce, não cresce no sentido de gestão, ela cresce em faturamento, mas ela não cresce no sentido de gestão. E esse tipo de empresa é muito bom de fazer pesquisa de clima. Vocês já aprenderam pesquisa de clima? Todos são técnicos de administração, é isso? Eu faço marketing. Marketing. Jana? Samantha? Quem faz marketing? Samantha ou Jana? Samantha, é. Tá. Samantha. E os demais é administração. É isso? Sim. Vocês já tiveram alguma cadeira de RH?
Alguma disciplina de RH? Alguém no técnico de administração, vocês já tiveram alguma cadeira de recursos humanos? Ou gestão de pessoas? Não? Gente, eu não vejo você. Se alguém me respondeu, eu estou em tela cheia. Ok, diante da ausência de respostas, eu vou seguir o conteúdo. Tá? Então, só para fecharmos este slide. Então, todo o processo de gestão, ele visa estruturar a tomada de decisão da empresa. Sugerir para vocês que quem tiver interesse, procure na internet, tem cursos, pode até ter cursos gratuitos de tomada de decisão. Vale a pena investir em uma capacitação dessa. Não é um curso longo, gente, não deve ter nem 30 horas. Procurem, se alguém tiver interesse, me peça também. Eu tenho uma lista de links, de sites, Fundação Getúlio Vargas, que pode fazer curso gratuito e tem certificado. Eu não fiz em nenhuma dessas. Eu fiz na empresa que eu trabalho, no Senac. A gente tem treinamento, tem uma plataforma que nós fazemos os treinamentos internos e nós já estamos na terceira rodada de treinamento de tomada de decisão. É o que a gente fala muito, que dependendo da situação, do momento, do movimento na empresa, de decisões que tu precisa tomar, então a gente usa muito essa terminologia. Nossa, tive que consertar o avião em voo, quando o avião estava voando, porque tu tem que tomar uma decisão ali, agora. Não dá para te dizer só um pouquinho que eu vou tomar um café e já decido. Não, o teu cliente está ali, o teu aluno está ali e tu não pode, tu tem que decidir agora. Não dá para ter medo. Quem é indeciso, quem tem dificuldade para decidir, também recomendo. Faça um curso de tomada de decisão. Tá? Competência, uma soft skills necessária, muito necessária para a gestão, para trabalhar com gestão. E não pensa que vocês só fazer gestão, nós falamos lá no primeiro encontro, que fazer gestão é só porque tu vai gerir uma equipe. Tu precisa ter tomada de decisão qualquer atividade que tu exerça. Se eu não tiver uma tomada de decisão rápida, com o avião em voo, pode me dar, ter impactos muito, muito negativos na imagem, financeiros, resultados, gerar retrabalho. Todo retrabalho gera custo e empresa nenhuma quer perder dinheiro. Ok? Então falamos aqui a respeito do dono, que não necessariamente seja o gestor, e que existe muito dono que tem que tomar a decisão, ele não dá autonomia ou ele dá uma falsa autonomia para o líder ou para o gestor. Quero ver vocês de novo. Parei aqui para vê-los. Quem está aí ainda? Joana está, Ana não está, Ana está, Jean saiu. Muito bem, vou voltar então.
gente ainda tem... Eu, professor, eu, Claudete. Oi? Eu, Claudete, estou. Claudete, Samanta, Tá me Jana. vendo? Tô vendo sim, só não estou vendo o Jean. Mas vocês eu estou vendo. Já saiu aquela hora que a gente estava fazendo barulho. Ah, deve ser o horário que ele chega e tem as crianças. Muito bem. Então vamos voltar. Só avançar o slide manual aqui. Vou começar. Então está compartilhando para vocês, né? Agora eu posso falar gurias, porque o Jean não está. A tela está sendo compartilhada com vocês? Não, pra mim não, prof. Tá, deixa eu ver. Jean mandou uma mensagem aqui pedindo desculpas porque saiu. Pronto, agora estão vendo. Vocês já ouviram falar em níveis de gestão? Alguém já ouviu? Não? Eu sim, prof. Tá, Claudete. É os norteadores estratégicos, né? Isso. Uhum, isso mesmo. Tá. E quais são eles, Claudete? Lembra? Posso responder? Claro, avó. Visão e valores. Ah, tá, mas aí esses não são os níveis, tá? Esses são os norteadores estratégicos, né? Isso mesmo. Missão é para que eu existo, a visão é onde eu quero chegar e os valores é o que me norteia em termos de princípios. Mas muito bom. A gente vai chegar em um momento aí nesses Tem coisas que a gente não lembra mais, né? Só na hora que vai botar em prática, né? Não é tanta coisa, né? E é muita coisa também, é muita coisa. Sim. Mas perfeito. Muito obrigada, Claudete. Então, os níveis de gestão, ele é dividido em 3 níveis, sendo que, via de regra, ele é em formato de pirâmide. Tudo que é em formato de pirâmide, o que fica na base é sempre o nível mais básico, digamos assim.
intermediário e depois o nível mais alto. Então, os níveis de gestão, eles são divididos em 3. Tá? A pirâmide que eu falei para vocês. Então, a base dela, ali onde está em rosa, ela é maior. É onde concentra o maior número de envolvidos, o maior número de pessoas. Então, vamos imaginar que estamos olhando esta empresa de fora para poder entender quais são os níveis de gestão desta empresa. Quanto tempo? A gente deve estar quase chegando. Deixa eu só conferir aqui o nosso tempo, que a gente não seja interrompida. 5 minutos, eu consigo falar em 5 minutos ainda. Então, os níveis de gestão, eles são divididos em 3, no formato sempre de pirâmide, e na base da pirâmide é o nível onde concentra o maior número de pessoas, no nível intermediário menos e no nível mais alto menos ainda. Por quê? Porque o nível mais alto, que é o cume da pirâmide, é o estratégico. Por isso que a gente tem uma disciplina que chama-se gestão estratégica ou estratégia de gestão. Então, quem fica no alto, em cima, no cume da pirâmide, é o estratégico. Qual é o papel desse nível dentro da empresa, do nível estratégico? Quem fica lá são os gerentes, os grandes executivos, são níveis de cargos em que eles que são responsáveis em traçar os objetivos do negócio a médio, curto e longo prazo. Então, a gente sempre usa muito essa terminologia. Esta função ela é mais estratégica, esta função ela é mais operacional. Então, quando é uma função, sempre quando a pessoa ela exerce um cargo estratégico, é porque ela tem um poder de comando maior e ela é uma pessoa, a função dela é de pensar, é de criar, não é de pôr a mão na massa. Então, o nível estratégico é desta forma. O que não quer dizer que quem está no nível intermediário e no último nível, ele também não contribua no nível estratégico. Tem empresas que criam GTs, que são grupos de trabalho. Então, esses grupos de trabalho, para trazer sugestões de melhorias, as empresas que elas têm uma consciência da importância de ouvir todas as partes, ela envolve também o nível intermediário e principalmente o último nível da organização, porque são estas pessoas que vão dar muitas informações para que o estratégico, que é quem cria e quem de fato tem esse poder de comando e o estratégico cria, depois vem para baixo para que seja executado. O segundo nível achei que tivéssemos caído. Muito bem. Acho que estamos todos. Ana, Claudete, Jana, Samanta. Paramos.
estou transmitindo para vocês. Nós paramos no estratégico, não é, gente? Sim, prof. Então, o que vocês entenderam deste nível estratégico da empresa? Quem faz parte do nível estratégico de uma gestão de uma empresa? Eu posso dizer que são os cabeças? Isso, eu acho que sim, né, professor? Claudete, alguém mais respondeu. Que é mais os diretores, né, prof? E os mais superiores, né, como se diz. Isso mesmo. São os diretores, são os donos, tá? Os executivos de staff da instituição, da empresa, da organização. Tá? Depois nós temos um segundo nível, que é o nível tático, tá? Que é o nível intermediário. Então, o nível tático, ele vem para que o estratégico definiu e ele passa para o tático. O tático, ele toma as ações específicas dentro daqueles processos que nós falamos lá no início da aula. Tá? Então, a gente precisa ter determinada melhoria ou fazer um investimento X, contratar tantas pessoas, prevendo um aumento de X% em vendas. O estratégico definiu isso. E aí o tático vem nesse nível intermediário, porque é ele quem vai dar o comando para que o operacional faça. Por isso que a base da pirâmide, ela é a maior, porque é lá onde concentra toda a parte operacional do negócio. Agora, não é pelo fato de que o nível estratégico, eles são os cabeças que só eles mandam. Se é uma empresa que tem uma gestão, que tem uma liderança, que eu falei ainda há pouco na questão de grupo de GTs, que são grupos de trabalho, em que todos são convidados a participar. Todos, não todos, porque imagina uma empresa com 2.000 colaboradores, mas vem um representante de cada setor e forma esse grupo de trabalho. Mas o operacional trouxe uma dificuldade para o tático, que por sua vez levou para o estratégico avaliou, analisou, vai estudar a viabilidade ou não, havendo a viabilidade de implementação do que foi solicitado, ou foi solicitado, ou é uma dificuldade, o estratégico dá o ok para o tático, e o tático é que vai fazer com que a coisa aconteça, porque é o tático quem vai dar o comando lá para o operacional, para que o operacional então faça as suas atividades diárias para poder fazer acontecer. Então, um nível depende do outro.
Se eu não tenho um nível estratégico, que tem uma cabeça aberta, que pense fora da caixa, que tem uma visão e um entendimento, que eu falei lá no início na nossa primeira aula, que é o pensar global e agir local. Se eu não tenho um estratégico com esse entendimento de análise de cenário, eu não vou conseguir, ou não vai ser efetivo o meu tático e tampouco o meu operacional. Então, eles têm que ter uma articulação, uma interação muito grande. Isso acontece na prática? Nem sempre, mas deveria. Então, é importante vocês saberem que toda e qualquer empresa, ela tem, ou ela precisa ter, esses 3 níveis de gestão. Um nível estratégico, que é um nível responsável por pensar melhorias e crescimento da empresa, das pessoas, dos seus produtos, dos seus serviços. Precisa ter um nível tático, que é quem vai tomar a direção e é quem vai colocar o operacional para realizar, para rodar aquilo que o estratégico definiu como melhorias. Faz sentido, gente? Sim, professor. Ok? Entendido essa parte dos 3 níveis, estratégico, tático e operacional? Tu precisa ter um estratégico, tu precisa ter um tático, tu precisa ter um operacional. O que pode ocorrer, gente, dependendo do porte da empresa, tu ter o estratégico e o tático junto, tá? Ele pode ser um pouco integrado, até porque tu não tem tantas pessoas na tua empresa e acaba que ele se mistura. Aquele que é desculpa, eu sou uma empresa pequena, eu não tenho uma estrutura grande, então eu sou estratégico porque eu penso melhorias e crescimento, eu mesma que aciono o operacional para que o operacional então operacionalize aquelas minhas estratégias. Também existe nas empresas quem está no nível tático e pode ocorrer também no nível estratégico, que são aquelas pessoas, são aqueles gestores, são aqueles donos de empresa que eles criaram a sua empresa. Eles entendem daquele negócio e aí eles começaram a crescer. E aí é aquela história que eu contei para vocês do grande empresário que eu fui oferecer o meu trabalho de consultoria e ele não quer que ninguém diga o que ele deve fazer, porque ele acaba que ele faz o estratégico, ele faz o tático e ele faz o operacional. Ele acaba fazendo todas as partes. Claro que em uma proporção muito menor agora, devido ao crescimento que ele tem em termos do negócio dele. Tá? Mas é importante vocês saberem que tem 3 níveis. Pode ser que compacte em só 2, pode ser. Tá? Pode ser também que o tático, porque tem alguns líderes que eles têm dificuldade de delegar, ou eles acham que o operacional não sabe e ele se confunde um pouco e aí ele acaba virando operacional. Não é difícil de acontecer. Ok? Então nós falamos sobre os 3 níveis
de gestão, estratégico, tático e operacional. E nós vamos desdobrar isso em 4 funções administrativas. O que são essas 4 funções administrativas? Elas servem como ferramentas. Para quê? Para que o gestor possa administrar uma empresa e levá-la ao crescimento. Então, tem que estar muito claro para mim estas 4 funções administrativas. Pessoal, talvez vocês encontrem livros, bibliografias em que fale mais do que 4 funções administrativas. Pode ser, tá? E pode ser que novos autores venham e tragam mais do que 4 funções. Mas eu trouxe para vocês estas 4 que elas já são tradicionais, que é o planejamento, a organização, a direção e a gente fecha com o controle, que foi o que eu falei em outra aula e hoje, salvo engano, a Janaína trouxe, que é eu só consigo gerir aquilo que eu consigo medir, e o controle serve para isso. Então, eu planejo, eu organizo, eu ponho para rodar, mas eu tenho que ter um controle. Esse controle é um acompanhamento, este controle é depois quando tu fecha para ver se tudo que foi planejado, a forma como tu operacionalizou e que a direção conduziu, se realmente isso foi efetivo, se teve ou não um crescimento. Porque senão tu tem que ir lá e rever o que tu planejou. Tu vai ter que te organizar de uma outra forma. Aqueles recursos que tu está utilizando, eles podem não ser eficientes e eficazes. Talvez quem está na direção, quem está no poder de comando, talvez tenha dificuldade, talvez não tenha conhecimento. Então, tu fecha com o controle, tudo precisa ser controlado. E aí cada um deles o que é o planejamento? É quando eu estabeleço os objetivos. Eu tenho objetivos estratégicos. Então, planejamento ele implica em estabelecer os objetivos da empresa e quais caminhos para se chegar até eles. Eu conversei com vocês na primeira aula e trouxe como exemplo o planejamento da Claudete para fazer a mudança dela para São Borja. Então, tem que ter um planejamento. Então, toda empresa ela precisa ter um planejamento. Os objetivos dela têm que ficar muito claros. Eu vou viajar de férias para a praia. Muito bem. Como que eu vou planejar? Eu vou comprar um pacote antecipado, eu vou comprar esse pacote parcelado, eu vou comprar os passeios lá, que são mais baratos, ou nesse pacote de viagem eu já vou comprar os passeios. O que eu preciso? Então tem que ser tudo planejado. Tem um autor que traz muito forte essa questão de que nenhum projeto é feito no improviso. É muito amador, gente. Toda empresa que ela não tem um planejamento, em que ela age em cima da emergência ou em cima da urgência, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Então tem que se planejar, tem que se organizar. Tá? O que eu quero? O que eu quero? Como é que eu tenho que fazer? Por que eu quero? Então esses objetivos têm que estar muito claros. Muito bem, eu sei o que eu quero, eu sei por quê, e agora o como. Como que eu vou fazer? Que daí eu tenho que buscar todos os recursos.
Daqui um pouco a empresa quer algo e ela não tem recurso. Daqui um pouco a empresa divulga um produto e ela começa a receber muitos pedidos daquele produto, mas ela não se planejou em termos de matéria-prima, ela não se planejou em termos de recursos humanos para atender aquela demanda. Grandes chances de dar errado. Ok, gente? Eu proponho uma atividade para vocês dentro desta temática de planejamento, que a gente crie uma empresa fictícia. A gente fale em uma empresa em qualquer segmento. O que vocês recomendam? Nenhuma? Pessoal, uma empresa de logística. Vamos considerar uma empresa de logística. O que ela precisa ter planejado? Existe uma empresa, aqui ela é de esteio, ela chama ALL, que é América Latina Logística. Deixa eu só fechar aqui para ver vocês. Samantha saiu? Uma empresa de logística, vocês sabem o que é. Quando eu pergunto se vocês sabem o que é, não é porque eu acho que vocês sejam desinformados, é porque daqui um pouco, como não é a nossa, não é algo que seja cotidiano, que foge um pouco do que estamos acostumados. O que faz uma empresa de logística? As entregas. As entregas. A logística de uma empresa ou uma empresa de logística, uma empresa famosa aí que faz logística no Brasil inteiro, que aquele colaborador usa a camiseta amarela e a bermudinha azul. Qual é? Correios? Correios. Tá? Correios é um forte exemplo aí de logística. A logística de entrega das encomendas, das correspondências. Muito embora a correspondência tenha caído em desuso por conta do WhatsApp e do e-mail. Tá? Então, uma empresa de logística, ela tem que estar muito planejada. Ela tem uma entrega para fazer em Rio Grande do Norte. Se ela não planejar, considerar o tempo, condições climáticas, condições da rodovia, motorista, se for uma logística via terrestre, tá? Se ela não planejar como que vai ser, se ela vai ter 2 motoristas, se ela não vai dispor de 2 motoristas, ela tem que considerar, quando ela planejar o
tempo de entrega deste produto para este cliente, que não vai ser em uma semana, porque esse motorista precisa parar, ele não vai tocar direto todos esses dias. Nós tivemos agora essa questão das enchentes, os transportes entregas via aérea, não tínhamos aeroporto em Porto Alegre. Que tomada de decisão que precisou ser feita para que se resolvesse o mais rápido possível esta situação? Qual foi a tomada de decisão?